Lunar. Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ. Três ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de fubá, 3 colheres rasas de farinha de trigo, meio copo americano de óleo, 1 copo de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó. Ao contrário do que você possa estar pensando, a gente não veio te ensinar a fazer uma das receitas mais famosas da culinária brasileira. Tenho certeza que o bolo de fubá da sua avó é bem melhor que o nosso. Mas por que então começar esse podcast te pedindo para não confundir sal com açúcar e não esquecer de misturar bem o fermento na massa? É porque esse bolo, na verdade, é uma notícia censurada. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos um basta à contra-revolução. Esse que você acabou de ouvir é Arthur da Costa e Silva, o segundo presidente do regime militar brasileiro. No áudio, o ato institucional número 5 era discutido em reunião do Conselho de Segurança Nacional, órgão consultivo do governo que foi convocado graças à força que ganhavam os protestos e confrontos da oposição. Como dá para entender, Costa e Silva votou a favor do ato. Irônico, né? Apesar de dizer que o decreto era uma verdadeira violência aos seus princípios e ideais, o AI-5 foi aprovado em 13 de dezembro de 1968. Uma espécie de mal necessário, segundo ele. Foi assim que começaram os anos mais duros da ditadura militar no Brasil. Em nome de uma segurança nacional, o Congresso foi fechado, direitos políticos e de defesa foram suspensos, a liberdade de imprensa foi proibida e a censura prévia foi instaurada. Aqui, a história do bolo começa. As receitas eram formas de protesto e resistência contra a censura que tomava conta dos círculos artísticos e culturais do país. A ideia surgiu na redação do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, e consistia em substituir por instruções culinárias os espaços que ocupavam as matérias vetadas pela censura. Foi a maneira criativa de sinalizar a repressão do governo. Mas os jornalistas não foram os únicos com estratégias provocativas para denunciar uma ditadura que, desde 1964, se organizava em torno de proibições, assassinatos e torturas. Artistas como Cildo Meirelles e Arthur Barrio contestaram as regras do sistema ditatorial através de performances, intervenções no espaço urbano e objetos de arte efêmeros. Assim como o bolo transformado em notícia, um pedaço de carne e uma garrafa de Coca-Cola se tornaram símbolos de uma mensagem contestadora. Nesse episódio, vamos contar uma história de conexões quase improváveis. Como a arte pode narrar a verdade e as dores de um tempo. E como a comida se transformou em obra de arte em um dos períodos mais sangrentos na história do Brasil. Eu sou Júlia Costa. Eu sou Luísa Zausa. E eu sou Carolina Medon. E esse é o podcast Linha Vermelha. Tem uma frase do crítico de arte Mário Pedrosa que diz assim: a arte moderna entra agora numa fase irremediável de pura invenção e experiência, que arrebenta com os gêneros tradicionais. Tá, vamos esmiuçar essa frase. O agora que Pedrosa faz referência é o século XX, o século das revoluções, da descoberta do DNA e do rock and roll. Esse agora também é o tempo das guerras mundiais, do fascismo e das ditaduras, especialmente a ditadura brasileira, que emprestou a atmosfera de medo e violência para a tal nova fase da arte moderna. Começava então uma mudança de pensamento e de proposta. O fazer artístico ganhava um contorno diferente.
ao mesmo tempo em que o espaço do museu e os objetos clássicos da arte, como o quadro e a escultura, eram repensados. Como bem disse Mário Pedrosa, era o momento de arrebentar os gêneros tradicionais através da pura invenção e experiência. Ou seja, a performance, as intervenções ao ar livre e alguns objetos do cotidiano vão ser incorporados ao circuito e ao cânone da arte, trazendo um valor passageiro e criativo para os trabalhos e para o público. Era disso que o Mário Pedrosa estava falando. No fim, o que queriam Arthur Baio e Cildo Meirelles e muitos outros artistas era mexer com os sentidos e as convicções do espectador. Tirá-los de um estado de conformação e indiferença diante da violência ditatorial. O livro de Carne de Arthur Baio denuncia exatamente o rastro podre e perverso que a ditadura deixaria na nossa história. Exatamente como diz o seu título, a peça é feita com pedaços de carne organizados em formato de um livro. Nele não há sequer uma palavra ou frase. O lance é tocar e sentir aquela carne se decompondo entre seus dedos. Então eles não querem demonstrar a realidade e nem permitir que pessoas, através da arte e da cultura, possam expor a realidade da forma poética como os artistas fazem. Esse é o Danilo Fantinel. Ele é jornalista e presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. O eles que o Danilo está falando são os governos autoritários, que preferem intimidar e proibir porque... Por quê? Porque a poética, a arte e a cultura batem na gente, no cidadão comum, na população, de uma forma muito forte. E acabam justamente moldando pensamentos, né, orientando opiniões de uma forma bastante evidente. O livro de Carne age dessa maneira. Ele desorganiza o nosso senso comum e nos tira da zona de conforto. A gente se perde pensando, mas se não existem letras, símbolos ou imagens nesse livro, o que então está escrito nessas páginas? O que estamos lendo? Isso tudo não seria um desperdício? A resposta para essas perguntas está no toque e no apodrecimento da carne. No imaginar que esse é o resultado de uma política de assassinatos e desaparecimentos. Somos facilmente descartáveis e descartados por esse regime sanguinário. Depois de uma carne pesada, nada melhor que uma Coca-Cola gelada. A bebida mais famosa do mundo não passou despercebida no radar de um artista do porte de Cildo Meirelles. O carioca compreendeu o apelo coletivo e transformou a Coca-Cola numa arma política. Logo, o maior símbolo do capitalismo e da força imperialista norte-americana. É muito senso de humor. E aí vem com sua alegria, Caetano Veloso. O trabalho formalmente se chama Inserções em Circuitos Ideológicos. E ele engloba não só o projeto Coca-Cola, mas também o projeto Cédula. Talvez você o conheça. É aquele que o Cildo carimba mensagens críticas sobre a política brasileira e norte-americana em cédulas de dólar e cruzado novo. Inclusive, a mais famosa das notas ficou marcada pela frase "Quem matou Herzog?", em referência ao assassinato do jornalista Vladimir Herzog pela mão dos militares. Então, o projeto Coca-Cola segue essa mesma linha. Cildo imprimia com tinta branca na superfície da garrafa reflexões sobre arte, frases de efeito revolucionárias e instruções para montar seu próprio coquetel Molotov. Se não bastasse, vem agora o pulo do gato, porque quando o vidro está vazio, o texto gravado fica escondido, invisível. E só com o fundo escuro da bebida, ou seja, com a garrafa cheia, é que é possível ver as mensagens escritas. Isso quer dizer que o refrigerante passa de mão em mão, espalhando ideias subversivas contra ditaduras sem qualquer critério ou discriminação. Nem o melhor dos censuradores poderia controlar isso. E não controlaram mesmo. As garrafas passavam despercebidas. Elas funcionavam como embalagens de retorno e circulavam livremente pelas casas, depois pelas fábricas e mais tarde de volta para as casas.
O próprio Cildo Meirelles disse que esse movimento todo de vai e vem, na verdade, fazia parte do conceito da obra. Ele adicionou uma camada interessante ao trabalho, que conversa diretamente com o título oficial do projeto. Explico. O projeto Coca-Cola e também o projeto Cédula nascem da vontade de Cildo Meirelles de explorar o alcance massivo das informações revolucionárias. O nome Inserções em Circuitos Ideológicos expressa isso. As garrafas e as notas são reintroduzidas nos seus sistemas originais de circulação para comunicar críticas e atitudes de guerrilha contra o sistema repressor da ditadura. O público é chamado para a ação e vive a obra de perto, quase como se tivesse alguém no pé do ouvido de cada um sussurrando o que precisa ser dito. Não existe abordagem mais transparente que essa. E é curioso, enquanto os militares distorciam a verdade e ocultavam seus crimes, Cildo denunciava a barbárie militar de uma maneira acessível e descomplicada. Quando o artista se vê obrigado pela censura a não produzir ou ameaçado pela censura a produzir algo diferente daquilo que seria original, é um tiro que sai pela culatra, é um tiro no pé, porque, na verdade, isso só vai estimular os artistas a criarem ainda mais e talvez até com mais ímpeto, com mais vontade, de uma forma ainda mais crítica do que poderia ser se não tivesse a censura, se não tivesse autoritarismo. Vendo os trabalhos de Cildo e Arthur Barrio, a gente se pega pensando em como a criatividade consegue nascer mesmo nas piores circunstâncias. Uma ditadura causa um mal-estar contínuo e coletivo. Ela se assemelha a uma ferida que dói, lateja e não estanca. E não vai estancar mesmo se os trabalhos de responsabilização e entendimento históricos não forem feitos. A arte de Cildo e Arthur e tantas outras produzidas na época evidenciam esse mal-estar sem desfecho e talvez sejam uma das ferramentas necessárias para que o Brasil possa se entender com seu passado. Como Cildo já bem avaliou, a função da arte nem sempre é buscar beleza, mas talvez seja finalmente trazer a verdade. O Mircea Eliade, ele é um antropólogo especialista em história das religiões e em alguns livros ele comenta exatamente isso, que mesmo nos períodos mais críticos de guerra, como foi um período da Segunda Guerra Mundial, a arte, o simbolismo, a poética, a contação de histórias, as narrativas, elas não acabam. Na verdade, ele diz que elas acabam sendo aprimoradas, elas ganham um estímulo a mais para acontecer, justamente porque a arte, a cultura é uma ferramenta de sobrevivência em tempos extremos, de extrema violência ou de períodos conturbados na política e na sociedade. Esse programa tem roteiro de Luísa Zausa, a pesquisa é de Luísa Zausa, Júlia Costa e Carolina Medon, edição e sonorização de Luísa Zausa. Agradecemos a participação de Danilo Fantinel por sua contribuição para o podcast. Esse podcast foi produzido como o trabalho final para a disciplina Laboratório de Radiojornalismo, do professor Andrioli Costa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Você confere estes e outros episódios no nosso feed, procurando por Laboratório de Podcast Narrativo no seu aplicativo de podcasts favorito. Se gostou, siga nosso Instagram em @podcastnarrativo. Obrigada e até a próxima!